Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha make. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Tá tendo vídeos aqui todos os dias, 2 vezes por dia. Eu espero de coração que vocês estejam gostando muito. É a minha grande meta manter esses 2 vídeos por dia aqui no canal, porque eu sinto que vocês merecem. A plataforma aqui do YouTube é uma plataforma muito boa de trabalhar. Eu sinto assim que eu tenho uma troca muito grande com vocês. E muita gente me pediu lá no direct do Instagram pra me postar 2 vídeos por dia. Então assim, eu tô dando o meu máximo, tô fazendo o impossível, porque é eu que faço tudo, gente. É eu que separo os relatos, gravo, edito, posto, faço capa. E não sei se vocês me acompanham em outras redes sociais, mas eu também posto no TikTok, no Instagram e no Kawaii todos os dias. Então eu também tenho que gravar pra lá. É um pouquinho trabalhoso, mas eu não tô reclamando não, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu amo fazer o que eu faço. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, vocês estejam gostando. Mas é isso, eu já falei demais. Bora pros relatos de hoje. Espero muito que vocês gostem. Foi uma coletânea, né, com vários relatos que vocês pediram muito, que são sobre doppelgangers. E eu tenho muitos relatos sobre doppelgangers no meu e-mail. Então, se vocês gostarem, eu trago outras coletâneas pra vocês. Então, é só deixar aí nos comentários se vocês gostam ou não. É isso, bora pros relatos de hoje. O nosso primeiro relato se chama Meu Tio Patrick. Olá, hoje eu vim contar do dia em que eu tomei café com o doppelganger do meu tio Patrick. Bom, eu tenho 17 anos e durante toda a minha vida eu sempre morei com os meus avós. E desde que eu me entendo por gente, sempre foi meu avô, minha avó, eu e o meu tio Patrick, que é um solteirão que não casou, não teve filhos e mora com os meus avós. Inclusive, moramos todo mundo junto até hoje. E teve um dia que aconteceu algo muito curioso. E um detalhe que, assim, eu acho importante antes de começar o relato, é que não é a primeira vez que acontecia esse tipo de coisa com o meu tio. Virava e mexia, assim, algum amigo dizia ter visto ele em tal lugar, cumprimentava e o meu tio nem tchum. E a pessoa sempre vinha perguntar se estava tudo bem entre a amizade deles, coisa do tipo. E meu tio sempre ficava espantado porque ele sempre falava, não, você deve ter se confundido, não era eu nem estava nesse lugar. Coisas do tipo, sabe? E eu achei interessante colocar isso no início do relato para vocês saberem que eu acho que o meu tio sempre teve um doppelganger. Bom, o meu tio trabalha numa empresa que faz ele viajar bastante. E nesse dia em questão, nessa manhã, para ser mais exato, tava eu, meu avô e minha avó sentados na mesa tomando café. Isso era por volta de umas 6h30 mais ou menos. Eu tava terminando de tomar o café para eu poder ir para a escola. E foi muito estranho porque ouvimos passos na escada como se alguém estivesse descendo do 2º andar. Porém, tínhamos quase certeza que só estava nós 3 em casa. Quando de repente, era o tio Patrick. Ele simplesmente senta na mesa ali junto com a gente, em silêncio, e começa a tomar café como se nem conhecesse a gente. Ele não falou uma única palavra. Nisso, eu e os meus avós começamos a nos entreolhar porque era muito estranho. Porque a gente tinha quase certeza que ele estava em viagem de trabalho. Lembro que minha avó até perguntou que horas que ele tinha chegado, porque ela nem imaginava que ele fosse chegar tão cedo e ia estar para o café. E ele simplesmente não falou nada. Só continuou sentado ali tomando o café dele, que ele mesmo colocou na xícara, e comendo um pedaço de pão como se ele tivesse emburrado com alguma coisa. E ali ele ficou até todo mundo terminar de tomar o café. Nisso eu levantei para subir para escovar os meus dentes e o meu avô ia me levar na escola. E aí o meu tio disse que não precisava do meu avô levar, que ele mesmo levava. E perguntou ao meu avô se ele poderia ir no carro do meu avô porque o dele estava com defeito. Achamos aquilo meio estranho porque o carro do Patrick era novinho e quase não dava defeito.
Mas meu avô não questionou muito, falou que tudo bem, que ele poderia levar no carro dele. E durante todo o caminho ali, ele ficou em completo silêncio o tempo todo. O que era muito estranho, pois o meu tio era muito falador, sabe? Na hora que chegamos em frente à minha escola, perguntei a ele se tinha acontecido alguma coisa e ele não falava nada. Ficava em silêncio. Não sei porquê, mas naquele momento eu senti um pouco de medo do meu tio. Decidi não ficar forçando muita conversa, peguei minha mochila e saí rapidamente do carro. Porém, agora vem a parte mais bizarra dessa história toda. Cheguei em casa para almoçar por volta de 12:30, mais ou menos, e estávamos ali comendo, eu, minha avó e meu avô. E eu perguntei do Patrick. Meu avô então disse para mim assim: "Ah, minha filha", porque ele sempre me chamou assim, "tenho até uma coisa bem estranha para te contar. Você acredita que passou mais ou menos uns 30 minutos que vocês saíram, né? Que ele saiu para te levar para a escola e eu vi simplesmente o meu carro parado na garagem. Mas eu não sei do Patrick. É como se ele tivesse deixado o carro ali, mas depois disso ele sumiu. Não subiu para o quarto dele, que inclusive está intacto. Esse meu tio nunca arrumou a sua própria cama. E quando a minha avó subiu para fazer a cama dele, a cama estava intacta, como se ela tivesse deixado arrumada do dia seguinte. Ou seja, tudo indicava que ele não tinha dormido em casa. Muito estranho tudo isso. Só que o mais bizarro mesmo foi quando deu de tarde que o Patrick chegou da viagem. Nós questionamos onde ele tinha passado o dia todo e o que estava acontecendo. E ele começou: "Eu que pergunto, gente, eu não estava na viagem, eu avisei vocês. Eu tava lá até algumas horas atrás, peguei a estrada e cheguei em casa." E aí o meu avô: "Mas ué, você não tinha chegado cedo?" E nisso meu avô olhou para fora da janela e viu o carro dele parado. E ainda completou dizendo: "E o seu carro, ele não tava com problema?" E aí o meu tio Patrick começou: "Gente, vocês estão ficando doidos? Tipo, né? Eu não estava aqui, eu estava em outra cidade." E aí ficou todo mundo com aquela cara assim de que não estava entendendo nada. Bom, contamos pro Patrick a situação e ele já acostumado com esse tipo de coisa, pois, como eu disse, não era a primeira vez que isso acontecia. Isso foi muito bizarro, foi a única vez que aconteceu, sabe, que eu presenciei o doppelganger dele. Mas até hoje, todas as vezes que eu tô conversando com ele, ou então quando é algum assunto mais sério, eu sempre fico perguntando toda hora se é ele mesmo que tá ali, porque às vezes pode não ser. Bom, eu não faço ideia do porquê que isso acontece, se sei lá, se ele tem algum pezinho lá no sobrenatural, mas que eu acho isso de doppelganger muito bizarro, eu acho. E esse foi o relato. Olha, muito obrigada por ter enviado. Gente, essas coisas de doppelganger eu também acho muito interessante, porque eu fico pensando, o que será que é, né? Eu não acho, gente, que seja assim, não faz muito sentido, eu sei, né? Mas não faz sentido ser um espírito normal. Porque igual nesse caso, tipo, ele dirigiu o carro, sabe? Não faz muito sentido. Já teve uma história que uma hora vocês até pesquisem sobre isso, se vocês que gostam desses negócios de doppelganger. Tem um caso, gente, tipo caso mesmo, igual o caso criminal, que conta a história de uma professora que ela tinha uma doppelganger que fazia um monte de peripécia pela escola, que causou muitos problemas a ela. Uma hora vocês pesquisam sobre isso, então tipo, é muito bizarro, sabe? Mas enfim, vamos pro próximo relato. Nosso próximo relato, gente, se chama Minha Doppelganger Descobriu uma Traição. Olá, Ali, peço que não leia o meu nome. Essa história aconteceu há uns bons anos atrás e eu acho ela muito inacreditável e muito legal, apesar de que parte dela foi porque eu levei um baita de um chifre. Mas prefiro só relembrar da parte sobrenatural, que eu acho incrível. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas de espíritos, doppelganger. Pra mim isso não passava de invenção do povo. Até que um dia aconteceu comigo e isso me ajudou a descobrir uma traição. Na época, eu namorava há 3 anos um rapaz que nunca passou pela minha cabeça que ele me traía ou fazia algo de ruim assim pelas minhas costas. E assim, o que eu não imaginava é que além dele me trair, todos os nossos amigos, pois tínhamos muitos amigos em comum, sempre saíamos com os mesmos amigos, eles também sabiam da tal traição.
E na minha frente me tratavam super bem e nas minhas costas ajudavam a esconder a traição daquele safado. Ela colocou bem assim, eu achei engraçado. Até que um dia ali, eu tava estudando muito para um concurso que eu queria muito passar. Aí ela colocou PS, eu acabei passando no final das contas. E eu tava me empenhando muito, porque eu sabia que essa ia ser a grande oportunidade da minha vida. No final de semana que ia ter o tal concurso, ia ter uma festa na minha cidade. Só que ficou combinado de que o fulano não iria nessa festa, já que eu não ia. Mas esses nossos amigos sim. E como era o final de semana do concurso, eu queria estudar o máximo que eu conseguia. Então eu pedi para o fulano que naquele final de semana ele não viesse até a minha casa, pois eu queria ficar sozinha estudando. E ele disse que estava tudo bem, pois ele ia ficar em casa também. Só que assim, na realidade, ele foi para tal festa com os nossos amigos e ainda por cima levou a menina que ele tinha um caso, que inclusive eles já estavam há 1 ano juntos. E todos os nossos amigos sabiam desde sempre. Isso, sem dúvidas, Leandra, foi o que mais me magoou. Eram essas pessoas que eu gostava muito, saber da história e assim, nunca ter me avisado e ainda ajudava ele a esconder isso de mim, sabe? Mas enfim, acontece que, bom, eu passei o dia de sábado inteiro estudando, a madrugada também, e no dia seguinte, que foi domingo, foi a prova. E eu simplesmente acordei, nem mandei mensagem pra ninguém, nem nada, mal toquei no telefone, pois eu não queria que nada dispersasse do meu momento ali com a prova, sabe? Fui, fiz a prova e eu já saí de lá sentindo que eu havia feito uma boa prova e eu sabia de alguma forma que aquela vaga era minha. Quando eu cheguei em casa, o fulano estava na porta da minha casa e eu achei aquilo muito estranho. E eu logo perguntei se tinha acontecido alguma coisa, porque não era dele ficar fazendo essas aparições do nada. Ainda mais com um buquê de flores na mão. Ele chorava me pedindo perdão, falando que não ia fazer de novo e que foi um momento de fraqueza, sabe, essas coisas. E eu não entendendo absolutamente nada. Comecei a perguntar do que ele estava falando e, sabe, eu estava muito perdida. E ele ficou assim, eu sei que você tá me evitando, mas por favor, eu só fiz isso uma vez, eu juro, eu não amo ela. E ali, Leandra, eu me toquei do que ele tava falando. Porém, eu não fazia ideia de nada. Só que aí eu comecei, como assim, você me traiu? Aí ele meio que, tipo assim, se afastou um pouco, mudou a expressão e falou, você não viu? Não era você que tava na festa ontem? E nisso ele começou a falar com ele mesmo, só que tipo muito bravo, sabe? Coisas do tipo, eu sabia, eu falei para aqueles idiotas que não era você, eu não acredito nisso. Ou seja, não foi bem ele que me viu, e sim os amigos. Só que naquele momento eu não estava entendendo nada. E aí eu comecei, cara, como assim? O que tá acontecendo? Você me traiu? E ali não tinha mais o que ele fazer. Ele simplesmente me contou toda a verdade. E disse que os amigos foi a parte que mais me chocou, porque de homem a gente se espera muita coisa, né? Mas de amigos, assim, eu fiquei bem chocada. Eu simplesmente deixei ele falando sozinho e entrei pra dentro de casa, pois eu tava muito abalada. Quando eu peguei mesmo o meu telefone para dar uma olhada nas mensagens, eu vi que tinha várias mensagens daqueles meus amigos pedindo desculpa, uns dizendo que não sabia. Eu fui inclusive removida do grupo que a gente tinha assim junto. Enfim, foi algo assim que me chocou muito. Só que quando eu peguei as mensagens para ver mesmo, de certa forma, foi como se eles tivessem me visto na festa, mas eu não estava lá. Lembro que de todo mundo ali, tinha uma menina que eu tinha um pouco mais de afinidade. Eu resolvi não responder nenhum deles, mas ela eu respondi. E eu falei pra ela, fulana, como assim? Eu não fui na festa ontem, o que tá acontecendo? E eu quero que você me conte toda a verdade, já que todos vocês sempre me escondeu essa tal traição. E aí foi onde ela me contou. Que de fato todos eles estavam juntos e todos eles sabiam da traição. Só que aí ela usou como desculpa que ninguém sabia como me contar, mas eu não acreditei nisso, sabe? Mas que no final das contas, todos eles me viram. E eles, no caso, o meu namorado da época não tinha me visto, mas ele sim. E todos tinham certeza que era eu, segundo ela, por conta da roupa.
Ela me contou exatamente a roupa que eu, digamos assim, estava usando lá e batia perfeitamente com um vestido que eu realmente tenho e usava muito ele para sair. E ela falou: era você, amiga, eu tenho certeza que era você. Você pode estar mentindo para não querer demonstrar que estava atrás do fulano para descobrir algo, mas era você, pode contar a verdade. A gente tem absoluta certeza de que era você. E aí, não era eu. Eu falei para ela diversas vezes: amiga, não era eu. Eu passei a noite toda estudando, eu estava me preparando para a prova. Eu tenho absoluta certeza que eu não saí de casa nesse dia. Inclusive, Leandra, eu não dei muito mais satisfação e cortei a conversa com todos eles, mas eu perguntei aos meus pais, porque sei lá, vai que eu fiquei louca e saí e não me lembrava disso. E minha mãe deu certeza de que eu passei, que eu fiquei estudando até quase 1h pouca da manhã e que depois ela me viu indo dormir. Ou seja, de fato, não era eu. Eu fiz muitas pesquisas na época do que poderia ter sido isso e teve duas hipóteses. Uma que poderia ser uma doppelganger minha, ou então era talvez o meu anjo da guarda querendo que eu descobrisse essa traição e fez com que todos eles vissem eu lá, mesmo eu não estando, sabe? Como se fosse uma impressão minha. Então fica aí essas duas opções que eu particularmente não sei qual das duas escolher. Acredito eu que foi um grande livramento, apesar de tudo, apesar de toda a dor e sofrimento, pois no início foi bem sofrido, mas depois eu meio que agradeci muito ao universo por ter me livrado desse pessoal. Como eu disse, eu passei no concurso que eu prestei naquele dia. Hoje ganho muito bem, graças a Deus, e sei que se eu tivesse continuado andando com aquele pessoal, eles estariam apenas sugando o meu dinheiro. Inclusive, esse namorado da época até hoje é um grande encostado. Porque um outro detalhe, ele ficou com a tal menina e eles estão juntos até hoje. E ele vive nas costas dela. Sabe, cidade pequena, a gente sempre acaba sabendo das coisas. E bom, esse foi o meu relato, um beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E é aquilo, né? Foi um grande livramento, então pode ter sido sim um doppelganger, mas pode ter sido também isso que você falou, deles terem visto o seu eu, sabe? Talvez seu anjo da guarda foi lá e fez uma personificação de você usando uma roupa que todo mundo ia conseguir te identificar pra fazer com que você descobrisse, né? Às vezes ele até te deu outras pistas, mas às vezes você não acabou pegando as pistas e ele pensou: não, eu tenho que fazer alguma coisa pra essa menina acordar pra vida, e foi lá e fez isso. Tem essa hipótese também. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora vamos pro próximo relato. Nosso próximo relato se chama O Doppelganger do Meu Gato. Li, eu tenho um gato que eu particularmente acho que espiritualmente tem alguma coisa de errada com ele. Ele é um gatinho muito único, sabe? Muito especial e faz coisas que deixa todo mundo meio assustado. Eu tenho ele há mais ou menos uns 5 anos e vira e mexe, algumas pessoas falam de que viu ele em certos lugares fazendo certas coisas, apesar da minha casa ser toda telada. O meu gato, ele tem pintinhas muito específicas, então é muito difícil você confundir. Todo mundo que vê ele, em qualquer lugar que ele estiver, sabe que é o meu gato. Porém, ele não tem acesso à rua, a minha casa é toda telada, mas direto tem vizinhos que aparecem aqui reclamando que ele estava na casa desses vizinhos, revirando lixo, tentando pegar passarinho. E eu sempre falo: gente, não tem como ser o meu gato porque ele vive preso. Inclusive, já aconteceu de tal horário que a vizinha falou que ele estava lá, ele está comigo. E aí eu sempre tive essa teoria de que o meu gato talvez tivesse ali um doppelganger, mas era apenas uma teoria. E eu também pensava que talvez fosse só algum gato parecido com ele, apesar de que é muito difícil um gato da pelagem igual a dele. Eu, inclusive, nunca vi em lugar nenhum, nem em fotos na internet. Mas enfim, até que um dia aconteceu algo bem curioso. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu tive que ficar internada por conta de umas pedras que apareceu no meu rim. Eu sentia muita dor e tive que ficar internada por conta disso. Eu fiquei cerca de 4 dias internada. Eu lembro que no meu 3º dia de internação aconteceu algo muito bizarro. Sem mais nem menos, eu começo a escutar um miado. Sim, dentro do hospital. Coisa que é tipo impossível de acontecer. Só que era um miado muito familiar.
Eu falei assim, gente, eu só posso estar delirando. É o miado do meu gato. Só que assim, naquele momento eu pensei que fosse algum antibiótico que eu estivesse tomando que estivesse mexendo com a minha cabeça. Até que do nada, a menina que também estava internada no mesmo quarto que eu, vira e fala, você também está escutando um gato miar? E aí eu pensei, opa, não tô ficando doida, ela também está escutando. E gente, acreditem se quiser ou não, o meu gato era ele. Eu tenho certeza que era o Jorginho. O nome do gato é Jorginho. Ai, peraí. Era o Jorginho. Ele subiu em cima da cama, começou a miar. Sabe quando o gato tá querendo carinho? Começou a fazer as gracinhas que ele sempre fazia. E eu fiquei completamente assustada. Tipo, como aquele gato entrou ali? Leandra, na mesma hora eu peguei o meu telefone e eu podia ter tirado uma foto, mas eu não fiz isso. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, o Jorginho tá aqui no hospital comigo. E a minha mãe falou, impossível, filha. O Jorginho tá aqui, tá bem na minha frente comendo ração. Isso, Leandra, era por volta de umas 10 e pouca da manhã. Realmente o horário em que o Jorginho costumava comer a ração dele. E aí eu comecei, não mãe, ele tá aqui e eu tenho certeza absoluta que é ele, as mesmas manchinhas fazendo as gracinhas que ele faz. E ela, filha, não tem como, o Jorginho tá aqui. Ela falou assim, calma aí que eu vou te mandar uma foto. E nisso, Leandra, ela desligou o telefone e o gato sumiu. Eu perguntei pra outra menina pra onde ele foi, ela disse que ele pulou da cama e saiu pelo corredor. Depois a gente perguntou para as enfermeiras se elas tinham visto um gato e algumas disseram que sim, outras que não. E a minha mãe me mandou uma foto e realmente o Jorginho estava em casa. Leandra, eu nunca entendi isso, porém estranhamente no dia seguinte eu estava muito melhor. Inclusive os médicos repetiram o exame e as pedras no meu rim simplesmente tinham sumido. Eu até falei que talvez eu tinha eliminado, mas a médica disse que achava meio difícil eu ter eliminado as pedras e não ter sentido nada, porque geralmente elas saem e faz muita dor, né? E até hoje eu não entendi o que aconteceu e eu acabei tendo alta no dia seguinte. Bom, aí eu lembrei daquela história que os vizinhos vinham reclamando do Jorginho, que ele tava lá ao mesmo tempo que tava na minha casa, e acho que ele tem um doppelganger. Ou sei lá, ele tem algum espírito muito parecido com ele. Bom, o que você acha que pode ser? Aí o relato acaba aí. E menina, não sei, tipo, eu não sei se gato tem doppelganger, mas se tiver, o Jorginho tem um, porque que bizarro. E tipo assim, muito doido também que a menina que tava no quarto com você acabou vendo ele também, e algumas enfermeiras também. Então não foi algo assim, sabe aquelas aparições que só você vê? Você acha que você tá ficando doida? Muito bizarro isso. Mas pode ser também que às vezes, eu acredito muito, gente, que tem alguns animais que vêm assim na nossa vida pra nos curar de alguma forma, sabe? Coisa espiritual mesmo. Então às vezes, ai, encostei no microfone. Às vezes o Jorginho pode ser um gato assim, e ele tem ali, assim, ele consegue, talvez o espírito dele, eu não sei se animal tem espírito. Ai, é complicado, né, gente? Porque eu não sei, mas talvez de alguma forma ele consegue o espíritozinho dele em outros lugares, não sei, eu não entendo. Eu realmente não entendo se animal tem ou não espírito, porque tem algumas crenças que dizem que sim, mas eu já vi o Chico Xavier falar que animais têm, então eu não sei dizer, mas que eu achei esse relato muito interessante, eu achei, tá? Ó, um grande beijo, muito obrigada por ter enviado, agora vamos pro próximo relato. Nosso próximo relato, gente, se chama O Doppelganger da Minha Avó. Olá, Ali, me chamo Júlia e essa história aconteceu há mais ou menos uns 5 anos atrás e até hoje eu fico muito assustada com ela. Na época em questão, a minha mãe estava quase dando à luz a minha irmã mais nova. E ficou muito no ar o que iria acontecer quando ela fosse para o hospital. Pois na época eu tinha 12 anos e a minha mãe não queria que eu ficasse sozinha de jeito nenhum. Mas ela queria que a minha avó estivesse lá, o meu avô também e o meu pai também. Só que se todos os três estivessem lá, não ia ter com quem eu ficar. E a minha avó queria muito assistir o nascimento da minha irmã, pois ela também assistiu o meu. Tava um grande jogo de sinuca, sabe? Até que o grande dia chegou. Veio as contrações e a minha irmã de fato estava vindo ao mundo.
Foi aquela correria e acabou que no final das contas, ainda mais porque a minha mãe entrou em trabalho de parto, era no finalzinho da tarde, estava se iniciando a noite, então foi o meu pai, ela e o meu avô para o hospital. E minha avó decidiu ficar. E eu vi assim que ela ficou muito triste, pois ela queria assistir o nascimento da sua outra netinha. Lembro que a gente estava na sala e a minha avó estava assistindo televisão e eu estava no computador jogando um jogo. Só que aí, assim, não sei se foi impressão minha, mas acredito que não, por conta do relato que vai vir a seguir. Mas eu tinha a impressão de que a minha avó estava dormindo de olho aberto. Era tipo assim, Leandra, ela estava sentada em uma posição como se estivesse acordada. Ela não estava assim jogada no sofá não, sabe? Porém, e ela estava de olhos abertos assistindo a programação que estava passando na televisão. Mas a sensação que estava era que ela não estava ali. Era muito estranho, ela nem piscava os olhos. Dava até um certo medo, sabe? Ficar reparando muito. Teve até uma vez que eu perguntei se estava tudo bem e ela só fez que sim com a cabeça. Não falou nada. E ficou ali. Bom, passamos a noite, o início da noite toda ali, até que ela virou para mim e disse que ia subir porque estava muito cansada e queria dormir. E falou para não ficar até muito tarde no computador. Apenas disse isso. Mal sabe ela que eu passei a noite toda acordada no computador e acredito eu que ela dormindo no quarto. O parto da minha mãe foi normal, foi tudo tranquilo, então no dia seguinte ela e a minha irmã já estavam de volta em casa. Quando a minha mãe chegou, que ela viu a minha avó ali fazendo o almoço e tudo mais, ela tomou um susto e falou assim: ué, eu tô te procurando desde cedo, como você veio mais cedo pra casa e não me falou nada, achei que você ia vir comigo. E quem ficou tomando conta da minha filha? E aí a gente ficou tipo, o quê? E a minha avó, como assim, filha? Eu fiquei aqui o tempo todo. E eu também falei, não, mãe, ela ficou aqui o tempo todo comigo. E a minha mãe começou, não, ela tava lá com a gente no hospital. E aí o meu avô e o meu pai confirmaram que viram ela. E todos até falaram que ela tava meio estranha, que eles acharam que ela tava passando mal ou algo do tipo. E minha avó falou assim, não, eu tava aqui o tempo todo. E aí a minha avó disse, eu tive apenas um sonho estranho enquanto dormia e era como se no sonho eu estivesse lá. Vi o parto acontecer através de sonho, mas eu estava aqui o tempo todo cuidando da minha neta. E a minha mãe ficou incrédula com aquilo, porque ela começou a jurar que viu a minha avó lá. E não só ela, o meu avô e o meu pai também. Eu acredito, Leandra, que a minha avó esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. E que quem estava aqui comigo era o eu dela verdadeiro e provavelmente quem estava lá ganhando a minha irmã com ela era uma doppelganger da minha avó. Bom, apesar disso, no final das contas deu tudo certo e do jeitinho dela a minha avó acabou conseguindo assistir o parto que ela tanto queria. E aí, gente, o relato acaba por aí. E aí, provavelmente, tipo, o espírito da sua avó queria tanto, mas tanto assistir o parto que ele deu um jeitinho ali, virou um doppelganger, eu não sei, será que também pode ter sido uma projeção astral também, né? Tem essa hipótese. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. O nome do nosso próximo relato se chama Um Namorado Misterioso. Leandra, essa história aconteceu na época da juventude da minha avó e eu acho essa história muito legal. Minha avó conta que ela tinha uma irmã que hoje infelizmente não é viva mais. Essa irmã dela se chama Beatriz e pode ler tranquilo que os nomes já foram trocados. A Beatriz, quando estava com 15 anos, se apaixonou muito por um rapaz. Rapaz esse que ela conheceu andando pela cidade. Segundo ela, esse rapaz morava ali na mesma cidade que eles, mas o estranho era que toda vez que Beatriz falava o nome e falava as características, ninguém conhecia o tal rapaz, sabe? E por ser uma cidade pequena, isso era um tanto quanto curioso. E todo mundo sempre zoava dizendo que esse namoradinho dela não existia, que era coisa da cabeça dela ou então que ela inventava para dizer que tinha um namorado. E ela dizia que não e que ia provar a todos que tinha um namorado. E um dia ela chegou para esse tal rapaz e disse que só continuaria namorando se ele fosse até a casa da tal família, para conhecer todo mundo.
E ele disse que ia sem nenhum problema, pois ele estava muito apaixonado e amava ela. E aí que é uma parte muito estranha ali, porque segundo a minha avó, ele de fato foi lá num domingo pedir a mão da Beatriz em noivado. Meus pais adoraram ele, nós conversamos com ele, eu lembro disso perfeitamente. Era uma pessoa. Só que a bomba foi quando descobrimos que, na verdade, o rapaz que a Beatriz namorava era uma pessoa acamada. Ele realmente existia, só que ele era acamado. E ele vivia nessa condição desde os 7 anos de idade, quando caiu de bicicleta e perdeu os movimentos da perna. Quando a Beatriz descobriu isso, ela ficou completamente arrasada. O problema foi que ela descobriu isso de uma forma muito terrível. Depois que ele havia visitado a nossa casa, ele simplesmente sumiu e ela não conseguia falar com ele de jeito nenhum. Naquela época não tinha telefone, essas coisas como hoje em dia, e ela não fazia ideia nem de onde ele morava. Só que depois de tanto fuçar sobre a vida do garoto, ela descobriu, através do sobrenome, aonde a família dele morava. Quando ela foi na casa dele tirar satisfação do porquê ele havia sumido, sabe, dado um perdido nela, a mãe dele disse que era impossível ser o filho dela, pois o filho dela estava acamado. Ela achava que aquilo não passava de uma grande mentira e entrou dentro da casa, invadindo mesmo. E lá ela viu o seu amado deitado em uma cama. E a expressão dele foi de total espanto. Bom, ela ficou em choque e na cabeça dela, ele tinha sofrido, sabe, um acidente recente. Isso foi o que passou pela cabeça dela. Mas aí ele explicou que não. Foi aí que ela descobriu que ele estava assim desde criança. Ele contou que desde pequeno ele conseguia fazer isso, que ele tinha um doppelganger e inclusive Beatriz na época não fazia nem ideia do que era isso, sabe, um doppelganger. Ficou muito confusa. Achou até que era algum tipo de feitiçaria que esse rapaz praticava. E ele disse para ela que não, que ele sempre teve esse doppelganger e que conseguia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E que ele usava isso para conhecer pessoas e lugares, já que ele não podia sair da cama, sabe? E não tinha condições de comprar uma cadeira de roda. Só que assim, a Beatriz era completamente apaixonada por aquele homem. E ele também gostava muito dela. E, gente, sim, eles ficaram juntos. Segundo a minha avó, eles se casaram e viveram juntos durante bons anos. E olha só que doideira. Os dois acabaram falecendo juntos em um acidente de carro quando ambos estavam com 45 anos, pois sim, eles tinham a mesma idade. Minha avó conta que essa história desses dois sempre foi uma grande incógnita na cabeça dela. Ela sempre achou que, assim, diante das situações, parecia que um tinha nascido para o outro, sabe? E sempre achou muito engraçado o fato de que a Beatriz aceitou ficar com ele depois dele ter mentido. E acho engraçado o fato de que eles se conheceram através de um doppelganger, sabe? Não foi ele mesmo. E todo mundo zoava que a Beatriz tinha se apaixonado por um fantasma, que só depois conheceu o corpo real. E até hoje, assim, o pessoal da minha família comenta muito isso. Eu queria muito ter tido a oportunidade de conhecer a Beatriz e de ouvir essa história da boca dela. Mas não porque eu duvido da minha avó, era só porque eu gostaria de ouvir mesmo. Até porque ela não é a única daquele tempo que ainda está viva. A minha bisavó ainda é viva até hoje e alguns tios e tias avós meu também. E eles sempre contam essa história e todos contam da mesma forma. Então acredito que realmente essa história aconteceu da forma como eles contam. E eu acho tão interessante, Leandra, porque eles se apaixonaram dessa forma, viveram juntos a vida toda praticamente e ainda faleceram juntos. Muito bizarro, né? E aí acaba por aqui o relato e eu também achei muito bizarro. Tipo assim, parece que nasceu um pro outro, sabe? Tipo, que doideira. Deve ser muito louco isso, né, gente? Tipo, sabe, essa conexão. Que loucura. Eu fiquei bem em choque com esse relato e achei muito interessante, por isso que eu queria trazer ele pra coletânea. Eu pensei, eu acho que a galera vai gostar, porque é muito doido. Tipo, é uma conexão muito grande e... eu, assim, quando eu li a primeira vez, eu até pensei que talvez
ele devia fazer alguma magiazinha para conseguir sair do corpo dele. Talvez não era doppelganger, né? Talvez ele fazia ali alguma magia e tal, mas independente se ele fazia magia ou não, gente, não deixa de ser algo completamente interessante, né? E, gente, esses foram os nossos relatos de hoje sobre doppelgangers que vocês me pediram muito. Eu quero agradecer muito a todo mundo que enviou os relatos e todo mundo também que assistiu até o final do vídeo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Ó, um grande beijo. Tchau, tchau. E até os nossos próximos relatos.